Boa noite, irmãos e amigos. Estamos dando início mais a um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, via remota, por conta do coronavírus, por conta da fase vermelha. Esperamos em Deus voltar em breve com os cultos presenciais. Eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. E de Jesus Cristo, a nossa esperança. Prezados irmãos e amigos, ao examinarmos as Escrituras, nós encontramos vários nomes, vários títulos, vários ofícios atribuídos ao nosso Senhor Jesus. Além dele ser a nossa esperança, como Paulo disse no versículo que acabamos de ler, eu separei pelo menos mais 4 títulos atribuídos ao Senhor Jesus. Existem dezenas e dezenas de títulos, de nomes, de ofícios atribuídos a Jesus, mas eu separei pelo menos 4. Nós lemos em Atos, capítulo 3, versículo 15, que Jesus é o autor da vida. Nós lemos em Mateus 1, 23, que traz a referência de Isaías 7,14, que ele é Deus conosco. Em Isaías nós vemos também, em Isaías 9,6, que Jesus é Deus forte. Mas nós encontramos também que Jesus é homem de dores, em Isaías 53, versículo 3. Ele não sofreu apenas abuso físico, mas também sofrimento interior, devido à falta de resposta por parte daqueles a quem ele veio salvar. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas dores. Ele enfrentou isso quando esteve conosco. Ele sabe o que estamos enfrentando agora com a pandemia do coronavírus, essa pandemia que ceifou mais de 2.600.000 pessoas ao redor do mundo. Ele sabe a respeito de milhares de pessoas que perderam o emprego, milhares de empresas que fecharam as portas. Há casos que chegaram até nós, de famílias inteiras que foram ou que estão acometidas da Covid. Eu mesmo tenho amigos na empresa, temos famílias na nossa igreja que estão acometidas por esse vírus terrível. Para você, meu querido irmão, meu querido amigo, que está enfrentando essa situação terrível, o nosso conselho é para que você não desista, é para que você se apegue ao autor da vida, é para que você se apegue a Jesus, que é Deus conosco. Ele é forte, todo-poderoso, ele é companheiro em todos os momentos. Em todos os momentos da nossa vida, ele é nosso companheiro. Tem um hino muito lindo que eu costumo ouvir nas madrugadas, quando eu perco o sono. Um hino cantado por Feliciano Amaral. O nome do hino é Jesus Companheiro. Diz assim a letra deste hino maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com você. Que você preste atenção nessa letra maravilhosa. Diz assim a letra do hino: na estrada da vida, de estranhos mistérios,
fiel companheiro é Cristo o Senhor. Presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Amém? Fique firme com Jesus. Não desanime. Essa situação pela qual você está atravessando vai passar. Fique firme com Jesus, o bom companheiro. Amém? Vamos orar, queridos irmãos e amigos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e que traz palavras, declarações tão preciosas a respeito de Jesus. A tua palavra diz que Jesus é a nossa esperança. A tua palavra diz que Jesus é o autor da vida, que Jesus é Deus conosco, Deus forte e todo-poderoso. Querido Jesus, vá ao encontro do aflito, vá ao encontro do necessitado e que, ó Deus bendito, que através do teu Filho amado, o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas e ministrar a sua cura, e ministrar a sua paz e trazer para elas tempos de refrigério. Pai querido, receba esse culto que nós estamos celebrando a Ti, pois nós fazemos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família agora. Vamos estar orando. Antes, porém, nós vamos agradecer a Deus de acordo com a palavra de Deus que diz lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então nós vamos agradecer a Deus tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, os livramentos que Ele tem nos dado. Mas nós vamos agradecer também, e vamos orar e interceder por famílias enlutadas, famílias necessitadas, vidas carentes de uma oração agora. E você que tem um pedido de oração, esteja conosco agora, através dessa oração, e nós vamos interceder por você também, em nome de Jesus. E se você tiver um problema de saúde, de problema de enfermidade, ou problema emocional, sentimental, financeiro, porta de emprego, nós vamos entregar nas mãos do Senhor agora. Ore junto conosco, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos falando com o Senhor, através da oração, orando, intercedendo. Mas em primeiro lugar, Senhor, queremos agradecer, Senhor, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Não podemos esquecer, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Por isso pedimos que o Senhor continue nos abençoando através das nossas orações, através do grupo de oração da igreja, através de cada vida, Senhor, que tem se prontificado a orar, buscar a Tua face, se converter dos maus caminhos, para que o Senhor entre com a providência, Senhor, que o Senhor sare a nossa terra. Pai, nós oramos agora, Senhor, por famílias, Pai, que estão enlutadas, que o Senhor entre com o Consolador, o Espírito Santo no coração de cada um, ó Pai, de cada vida e cada família. E também, Senhor, por problemas de enfermidades, problemas, Senhor, espirituais, problemas, ó Deus, na família, relacionamentos familiares. E também, Senhor, na área financeira. Deus, pedimos, ó Pai, que todos esses problemas, as necessidades de cada um que está conosco agora, nessa oração, sejam atendidas para a glória do Teu nome, Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus, da forma que o Senhor nos ensinou
através da oração do Pai Nosso, através da Tua palavra que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Nós oramos agora, Pai, por essas vidas, por essas famílias, por os pais de família, pelas mães donas de casa e aquelas que trabalham fora também. Senhor, se está nas Tuas mãos, ó Pai, nós cremos, Senhor, nas respostas de orações, assim como o Senhor tem feito para conosco, na Sua igreja e no meio do Teu povo. Te agradecemos por tudo e que seja glorificado através dessas orações e através das respostas de orações. Que seja glorificado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus, agradecemos. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Nós consagramos, Consagramos todo nosso ser a Ti. Bem-vindo ao nosso culto da noite. Quero dar boas-vindas a você. Infelizmente, nós ainda estamos nestes momentos de isolamento, mas precisamos observar isso e pedir a Deus que Ele cure a nossa terra, sare a nossa terra e que brevemente todos nós possamos voltar a cultuar presencialmente o Senhor na casa de Deus. Eu quero lembrar a você que a nossa igreja diariamente está numa jornada de oração das 22 às 22h30. O nosso ministério de intercessão, liderado pelo nosso pastor Galileu e sua esposa Sônia, organizaram esse horário, separaram esse horário das 22 às 22h30 para que todos nós, cada um em sua casa, possa estar orando, pedindo a Deus por sua própria vida, por sua família, pelo nosso país, pelo mundo, para que essa nossa terra seja curada pelo Senhor. Entre conosco nessa jornada de oração todos os dias das 22 às 22h30. Esteja conosco orando nessa jornada. Hoje nós queremos trazer neste culto da noite
uma mensagem que eu já preguei numa quarta-feira à noite, um estudo, mas hoje eu quero trazer um aspecto um pouco mais devocional. É o Salmo de número 40, onde hoje falaremos sobre colocar toda a esperança no Senhor. Eu acho que esta palavra é apropriada para estes momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Então, acompanhe comigo a leitura do Salmo 40, que está na Nova Almeida Atualizada. É um salmo de Davi. Cântico de louvor e pedido de ajuda. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer, que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedo e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Salmo de Davi. Então aqui nós encontramos já nos 3 primeiros versículos a total confiança que Davi depositava no seu Deus, principalmente quando ele se encontrava em sérias dificuldades na sua vida. Aqui, aliás, era uma dificuldade tão séria que ele assemelha essa crise por que ele passava a estar no fundo de um poço que era um atoleiro de lama, que ele não conseguia se firmar lá no fundo desse poço, ele gritava e ninguém vinha ao seu socorro. Essa era a crise de Davi. Não literalmente que ele estivesse no fundo do poço, mas essa dificuldade, essa crise, essa adversidade era tamanha que ele se imaginava no fundo de um poço que era um atoleiro de lama. Sabe quando termina a água ali, e aí fica aquele lodo, aquela lama. Então ele estava ali como num lugar onde ele não conseguia se firmar. Aliás, pelo contrário, estava afundando. E ele olhava e só tinha uma direção para ele. Dentro do poço. Ele não podia encontrar ajuda olhando para os lados do poço, dos lados internos do poço. Ele tinha que olhar para cima, para aquele buraco. E aí ele esperava, gritava ali, esperando por ajuda, e não tinha ajuda. Era essa a sensação de Davi. Você entende? É nessa sensação de fundo de poço que Davi então vai colocar toda a sua confiança no Senhor.
É exatamente nessa situação. E ele vai colocar outra coisa a mais para aqueles que são ansiosos, que vão ficar muito incomodados com essa palavra. Ele vai dizer aqui no versículo 1, esperei com paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele tinha confiança que Deus apareceria, mas não foi no tempo dele, porque muitas vezes nós queremos na hora. Nós queremos no estalar de dedos, nós queremos para ontem. O Senhor aparece no tempo perfeito, no tempo dele que é o tempo perfeito. E Davi sabia disso. Apesar de algumas vezes ele pedir, por exemplo, nesse mesmo salmo, ele pede para o Senhor se apressar para ajudá-lo, no versículo de número 13, mas nessa primeira crise que ele está enfrentando, crise de fundo de poço, ele vai declarar, esperei com paciência no Senhor. Ou seja, ele suportou aquela adversidade enquanto ele aguardava pela ajuda de Deus. Ele tinha absoluta convicção de que Deus o ajudaria. Ele não tinha dúvida nenhuma a respeito do desejo de Deus de ajudá-lo. Ele não tinha dúvida nenhuma a respeito do poder de Deus para tirá-lo do fundo do poço. Era só o quê? Uma questão de tempo. E ele esperou com paciência pelo Senhor. E aí então, no primeiro versículo, ele já diz, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E aqui ele revela a grande misericórdia desse Deus, esse nosso Deus, a quem ele diz que não há ninguém que possa se comparar a ele. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Versículo 5. E também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti, o Deus incomparável, que está entronizado, rodeado de serafins, querubins, arcanjos e anjos e miríades de seres angelicais. Esse Deus exaltado inclinou-se para ouvir o clamor de alguém que estava no fundo de um poço. Literalmente aqui, no fundo de um poço. E aqui então, Davi reconhece, ele se inclinou, esperei com paciência, porque eu sabia que ele haveria de me ajudar. No seu tempo, que é o seu tempo perfeito, ele haveria de se inclinar para mim e ouvir o meu clamor de socorro. E não somente ouvir, mas atender também ao meu clamor. E aí o texto, o versículo 2 diz, tirou-me. Aí sim, ele diz, olha, ele se inclinou, ele sabia que ele ia ouvir, inclinou-se porque ele é misericordioso, ele está no altíssimo trono e ele se inclina para ouvir o pedido de socorro de alguém que está no fundo do poço. Ele ouve o meu clamor e estende a sua mão e tirou-me do poço de perdição, de um atoleiro de lama. Você imagina? Então a cena é mais ou menos essa. Então, as pessoas estão ao redor ali, ele está gritando, ele está pedindo por socorro e tal, ninguém atende. Aí eles veem o próprio Deus indo ao encontro, indo àquele poço e retirando Davi do fundo do poço. Aí ele tira Davi do fundo do poço e as pessoas estão olhando ali, aquele livramento que Deus deu a ele. E aí ele diz, colocou-me os meus pés sobre uma rocha, agora não estou mais no atoleiro de lama, agora tenho firmeza, estou agora sobre a rocha, firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Então ele era motivo de testemunho. Eles pensaram, esse não era aquele que estava no fundo do poço, que não tinha solução, que não tinha mais nenhuma esperança, não era esse? Deus o livrou, Deus o tirou do fundo do poço. E agora não somente ele está em pé, fora do poço, com seus pés firmados sobre a rocha, mas ele está cantando, louvando a Deus. Um novo cântico o Senhor colocou nos seus lábios, porque essa nova experiência trouxe a ele um novo louvor a Deus.
uma nova maneira que ele encontrou de conhecer e reconhecer o seu Deus. Essa foi a primeira crise que Davi cita aqui no Salmo de número 40, e eu tenho certeza absoluta de que somente esses 3 versículos já são suficientes para nós pensarmos a respeito da nossa condição hoje. Nem todos estão no fundo de um poço, mas muitos estão. Nem todos estão em desespero como alguém que cai num poço que é um atoleiro de lama. Nem todos, mas alguns estão. Mas aqueles que depositarem toda a sua confiança no Senhor, no Deus de Israel, no Deus de Davi, no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente serão alcançados pela sua misericórdia, pelo seu poder, pelo seu cuidado, pelo seu amor. O que eu preciso fazer? Confiar nele. A palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que confiar nele. Se eu estou numa situação difícil, numa adversidade que me tira, que me deixa impotente, eu peço ajuda de um lado e de outro, não vem ajuda de ninguém, eu só posso olhar para cima, só posso olhar para os céus. Se eu estiver nessa situação, eu tenho que confiar no Deus de Jacó, no Deus de Davi, no Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Ele estende a sua mão e me tira de qualquer situação, me livra de qualquer situação. O Salmo 40 é muito bonito, né? Porque ele vai falar a respeito dos atributos de Deus, daquilo que Deus oferece àqueles que colocam toda a sua confiança nele, né? Ele diz aqui, olha só, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor, porque ele reconheceu que Deus é o seu libertador, então todo mundo precisava saber. Então ele nunca deixou de aproveitar a oportunidade para louvar a Deus e reconhecer o seu amor para com ele diante dos seus irmãos. Ele está falando exatamente isso. Eu nunca fiz isso. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. E veja, versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. 3 coisas nos guardam, então, da parte de Deus. As suas misericórdias, como ele manifestou ao se inclinar e estender a mão e tirar da vida aquela situação. Sua graça, que é esse benefício que Ele nos oferece sem nós merecermos. Ele nos deu seu próprio Filho, Jesus. E Paulo diz, se Ele deu seu próprio Filho quando nós éramos inimigos de Deus, como não nos dará com Ele todas as coisas? E ele diz, e a tua verdade sempre me guardem. É a verdade de Deus que sempre nos guardará. É a verdade de Deus que sempre se estabelecerá neste mundo. E se nos agarrarmos à verdade de Deus, estaremos sempre firmes. E o que é a verdade de Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que nos agarrar em Cristo Jesus. Você está numa situação de fundo de poço? Então confie no Senhor. Espere com paciência, aprenda a esperar com paciência no Senhor e Ele estenderá a sua mão, manifestará a sua misericórdia, tirará você desse poço, desse atoleiro de lama e colocará em você um novo cântico de louvor a Ele nos seus lábios. E você terá então a missão de testemunhar a todos os que estão ao seu lado o bem que o Senhor tem feito a você. Creia nele, confie nele e você certamente, com toda certeza, será livre desse poço de adversidade. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, se assim Ele permitir. Amém.